Esse tá sendo o primeiro vídeo a ser gravado em 4K. O vídeo não vai estar em 4K, mas a mídia que eu gravei ele vai estar, então provavelmente vai ter pra dar uns zooms fudidos na edição. Tipo, olha a minha rinha agora. E tô vendo também o caderno dos hentais, que vai ser, ironicamente, muito importante pra agora, que a gente tá pra ver quase um hentai, de certo modo. Aos 25 anos, o jovem Kentaro Oi desiste do curso de Direito, mesmo já tendo feito tudo. O motivo? Bom... aprender. E peitos. Se tem uma frase que resume o anime de hoje é... eu só queria conhecimento e uma gostosa. Então sim, Golden Boy, essa obra bizarra e estranha feita de homens de cultura para homens de cultura. E sem enrolar mais, porque eu não planejei nenhuma coisa para enrolar no vídeo de hoje, infelizmente, esse aqui é o pior, melhor resumo de Golden Boy. A transmissão já passou? Acho que foi. A minha ideia inicial, na realidade, era fazer um vídeo falando sobre Golden Boy e recomendando ele, como um vídeo normal. Mas ele é tão pequeno e interessante que até vale a pena fazer um melhor resumo, que é o quadro do canal onde a gente pega uma obra e tenta resumir ela da pior forma possível. E como eu também queria testar essa câmera nova, que é 4K, e como ficaria uma correção de cor boa com ela, esse aqui eu tô testando um vídeo teste, e com uma obra que, convenhamos, não é tão complexa para falar sobre. Mas então, o que seria exatamente um Golden Boy? Bom, Golden Boy é um anime feito pela APPP, conhecida popularmente pelo filme Perdido de Jojo de 2007. E que ela também fez uma outra pá de coisa antiga. Praticamente tudo que ela faz tem esse ar meio velho, porque Golden Boy, por exemplo, é de 1997. Isso você percebe quase que logo de cara, porque ele tem muito estilo do anime antigo. Ele tem uns designs estranhos, que não é o padrão que se normalizou depois dos anos 2000, e... ele parece muito um hentai. Parece tanto um hentai que tem segmentos do anime que parecem muito mais ainda um hentai. Porque são hentais. E é estranho dizer isso, mas um dos fatores principais da obra é o Kentaro ser um pervertido. Mas então, como isso aqui é um pior, melhor resumo, eu tenho que resumir o que acontece no anime. Vamos primeiro pro primeiro episódio, seguindo assim pros outros episódios, até chegar a uma conclusão no final disso tudo. Dito isso, episódio 1, Vivendo e Aprendendo. O primeiro episódio já começa construindo o geral da obra. O Kentaro é atropelado por uma Ferrari, ele com a bicicletinha dele, e uma Ferrari com uma gostosa, extremamente... ok, não posso falar, ok. Ela, pra compensar os danos causados, só joga 1 milhão de ienes pra ele e pronto. Não sei se exatamente isso é uma forma boa de se resolver problemas, mas eu acho que funciona. Propina sempre é útil. Nisso, o Kentaro vai para um senhorzinho para arrumar a bicicleta dele. O senhorzinho é tão gente boa que nem cobra nada do Kentaro. Só que acontece que esse senhorzinho está sendo ameaçado pela Yakuza. E, bom, Kentaro não pode deixar isso passar. Então ele vai lá, ele estufa o peito, vai andando devagar pelos membros da Yakuza, até que eles percebam ele. E aí acontece a melhor coisa possível. Ele dobra no 45 segundos do tempo, deixando o senhor para trás. Esse é o ápice da comédia de 1997. Não ironicamente, a cena é muito boa. Bom, após essa minha introdução, eles introduzem o que seria o cenário da vez. Que no caso é uma empresa que produz softwares para estúdios de cinema. E o Kentaro é contratado como funcionário de meio período para fazer serviços gerais. Mas por pura e mera coincidência do destino, a gostosa lá de trás, na realidade, agora é a chefe dele. E antes que perguntem, a gostosa, no caso, nem tem nome. Ela é colocada como director só. Então, pra valorizar o personagem e colocar um nome pra ela, eu vou chamar ela de gostosa. Na realidade, eu acho que não é muito bem assim que funciona a valorização. Eu acho que eu posso estar cometendo uma coisa meio errada. Eu nunca errei nessa vida, não vai ser agora que eu vou errar. E o Kentaro até tenta dar uma de engraçadinho e programar as coisas com elas, mas elas usam uma linguagem muito avançada pra ele. E daí ele fica por trás, mas ele diz que vai aprender essa linguagem alguma hora. Lembre-se disso porque isso é importante. E é trabalhando como faxineiro do lugar que ele tem um caso com a privada que a gostosa de antes usa. Essa cena é muito perturbadora e depois vem um rentão da cena, o que só piora. Bom, acontece que o Kentaro desliga o servidor da empresa, e como todos os computadores estão afiliados no servidor, eles perdem o projeto que elas estavam trabalhando esse tempo todo. O que deixa todo mundo em pânico e eles precisam terminar agora o software em menos de uma semana. Mas depois dessa cena, na realidade, tem um diálogo entre ele e a gostosa, o que mostra que o Kentaro gastou todos os 1 milhão de ienes que a mulher deu, então ela fica com raiva dele. E aqui vai um aviso de cena nojenta. Você foi avisado. E só depois do Kentaro ser demitido, elas percebem que na realidade ele deixou um disquete, onde nesse disquete tá uma cópia do programa que elas usaram. Elas ficam putas achando que o Kentaro na realidade só clonou os arquivos e decidiu entregar para elas depois, mas não.
O Kintaro que programou tudo aquilo. Porque lá atrás ele disse que ia aprender as coisas. E falando com as mulheres, ele começou a aprender as linguagens e começou a trabalhar com as coisas que ele tem. Vulgo um computador feito de papel. Não foi uma piada, olha aqui a cena. É realmente um computador de papel. E é aqui que o anime surpreende. Porque Kintaro, na realidade, é um gênio. E lembra daqueles 1 milhão de ienes que ele tinha gastado? Na realidade, ele entregou pro senhorzinho, porque ele consertou a bicicleta e o senhorzinho pagou a dívida da Yakuza. Então, Kintaro é um homem muito foda. E esse é o primeiro, eu acho que o maior plot do anime todo, porque depois disso as situações são bem parecidas. Mas realmente, ter uma desconstrução de um personagem que você achava ser completamente inútil, mas que na realidade ele é relativamente interessante. Ele tem uma moral meio duvidosa, mas uma moral boa. É interessante. E sem dúvida o Kintaro é a melhor coisa do anime todo. Episódio 2. Propina boa é paga em buceta. E já em outra cidade, o Kintaro começa a fazer serviços gerais para uma prefeitura para alavancar a carreira de um político. E nisso ele vai para casa desse político, onde ele conhece a filha dele. O problema é que a filha fica seduzindo caras só pra ver eles se ferrarem por causa do pai dela. Só que tá o problema? Se ela acha que nosso grande herói errante iria ser seduzido por uma forma tão fútil e inútil de vida, ela tá completamente certa, porque é isso que ele faz. O Kintaro, na realidade, ele vira o professor particular dela, só que ele sempre vai pra casa dela, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, normalmente rolando uma putaria no meio. A resolução desse episódio, na realidade, é bem simples e meio sem graça até. Porque a garota meio que começa a gostar realmente do Kintaro e pede pro pai dela não fazer nada com ele. Só que vale a pena dizer que quando ele sai da cidade, o Kintaro repara que no diário dele tá uma calcinha anexada nas páginas. Então foi uma vitória. Episódio 3. Um episódio sem putaria meio estranho. Já em outra cidade, o Kintaro trabalha como um cozinheiro num restaurante de lamen, onde a filha do dono é iludida por um cara que quer tomar conta do restaurante. O Kintaro tenta ir contra ele, mas toma um pau genuíno pro cara. Ele tenta impedir o cara de iludir a garota e acaba beijando o cara sem querer, numa cena que é deveramente única. E depois que a mina percebe que está sendo enganada, o Kintaro desce o cacete no cara. Um episódio meio simples, mas é isso. Episódio 4. Maiôs são superiores a biquínis e quem escolhe tá errado. Depois de encarar uma tomboy na rua, o Kintaro decide ser instrutor de nado em uma piscina, onde assim ele desafia a tomboy para uma competição. O único problema é que ela é uma nadadora olímpica, enquanto o Kintaro nada de uma forma... Vocês estão vendo aí como ele nada. Eles marcam uma disputa, e quando ela fica lá fazendo nada, o Kintaro volta a trabalhar como instrutor de nado. Até que os dois decidem treinar juntos, mas daí o Kintaro demonstra a mais importante lição que pode ser aprendida por alguém. Se por acaso a vida te derrubar, aproveite da situação e veja a calcinha dela. Ele foca tanto na bunda da mulher que ele tem uma ereção luminosa. Sério, essa porra aqui é genial! No fim ele vai embora, só que as instrutoras do lugar e as crianças começam a comentar o quão bom ele era. E daí a mulher, que não dava nenhuma bola pra ele, começou a ter respeito por ele. Episódio 5. I will need you to know, will you live in Tokyo? If you see me, with me go. É a música do Velozes e Furiosos que eu... Na minha mente essa piada ia ter graça, sabe? E esse episódio é meio rápido, porque tudo nele se resume em um bom segmento. O Kintaro começa a trabalhar numa mansão japonesa, só que ele é demitido. Mas não desistente, ele fica num lugar, até que percebe que a filha do dono tá indo pra um lugar estranho. E seguindo ela, ele descobre que ela é uma mulher sexualmente atraída por motos. A legenda tá aí embaixo, eu vou colocar exatamente o que ela fala. Por favor, esconda suas bugmans da Suzuki perto dela. Mas o único segmento que importa desse episódio é do Kintaro com a bicicleta contra uma mulher com uma moto esportiva. E spoiler, essa talvez seja a melhor parte do anime inteiro. Sério, se você conseguir, pesquisa só essa parte. Golden Boy EP5 Racing, alguma coisa do tipo. Porque essa cena é muito boa. Não ironicamente, você pode ver ela separada sem problema nenhum. Bom, no fim o Kintaro cai de um penhasco, mas segue pedalando enquanto a mulher vê ele sumindo no horizonte. Episódio 6. Um Vingadores que presta. Esse episódio é quase que uma paródia geral de tudo. Nele o Kintaro começa a trabalhar em um estúdio de anime, onde ele conhece o anime Golden Girl. É uma referência muito boa, mas porra. E acontece todo esse episódio, ele explica mais ou menos como funciona o geral de um anime, o que é bem interessante, embora tudo da época era animação de células, e hoje em dia células nem são mais usadas. Mas o importante é o plot do episódio, porque esse estúdio tem que terminar um filme em pouco tempo, e assim o Kintaro chama todas as garotas pra ajudarem ele. A gostosa lá do início, ela volta pra fazer o CGI do filme. A garota, filha do prefeito, vira uma dubladora. A do Lamen vai fazer uma entrega pra ajudar todo mundo. A Tomboy vira meio que material, porque eles usam as imagens dela se movendo pra animar as animações, uma parte bem técnica que é bem interessante. E até a tarada por motos vem fazer uma entrega no final do filme. Meio desnecessária, mas tá lá. Esse anime também tem uma garota que faz as coisas na animadora, mas não é muito útil. No fim rola a apresentação do filme, que tem que passar por algumas revisões, mas é praticamente um sucesso. O problema é que no meio do filme o Kintaro só some.
e todas as garotas vão atrás dele de alguma forma, o que gera uma cena bem interessante, do Kintaro só subindo morros de bicicleta com esse filtrozinho de cor meio que fim de tarde bonito. Conclusão. E esse é Golden Boy, e meio que tanto faz, eu acho. Começando que eu achei que ele tinha muito mais episódios do que realmente tem. Eu acho que ele tinha tipo uns 12 episódios, mas não, é só 6 episódios de uns 20 minutos cada. O Kintaro é o que salva o anime a boa parte do tempo, como eu falei lá atrás, porque o resto do anime é muito estranho, mas não é um estranho a ser doentio, de certo modo. Ele realmente vem uma comédia japonesa que você veria em um filme mais 16, eu acho. Principalmente porque ele tem uns problemas com fetiches que são muito estranhos, tipo, por que tanto fetiche com privada? Mas pelo menos não tem nada criminal, que já é uma coisa boa. Querendo ou não, ele tem muita qualidade interessante, porque ele grita a época que os animes tinham essa liberdade experimental para fazer mais coisas, já que ninguém tinha um modelo padrão da indústria. Se você não tem problema com anime antigo, ou gosta muito de anime antigo, ele sem dúvida é indispensável. Embora que as cenas separadas dele são mais interessantes que o próprio anime, algumas vezes. Mas no fim, a nota dele é 7 barras de ouro barra 1 Gintoki. É uma coisa bem interessante, porque o anime se chama Golden Boy, e daí o personagem se chama Kintaro, e Kin é ouro. Então, é um trocadilho. Espero que tenham gostado desse vídeo teste. Se possível, siga todas as redes sociais e etc. E... sei lá, pessoas.